Olá pessoal, graça e paz, prazer enorme estar aqui de volta, falando um pouco da palavra do Senhor com vocês, podermos juntos passarmos por essa terceira lição e juntos aprendermos e sermos edificados no Senhor. Agradecer mais uma vez ao meu amigo Jefferson pela oportunidade de poder transmitir e expor a palavra do Senhor. Agradecer a todos aqueles que no último vídeo aí deram sua força, comentaram, curtiram. Peço a você que gentilmente aí sinalize com as notificações, assine as notificações para que você possa receber as novidades do canal. Um prazer gigante poder estar aqui com vocês. Bom, nessa terceira lição nós estaremos dando continuidade ao livro de Neemias, ao propósito de Deus para esse livro e a vontade que Deus estabeleceu para Neemias. Eu achei muito legal a abordagem do autor e do comentarista em si nessa lição. Eu achei que ele foi muito simples, mas muito assertivo, mesmo trazendo um assunto um pouco complexo. Ele conseguiu dinamizar a aula, ele conseguiu dinamizar a lição, e eu acho que ele foi muito feliz nessa lição. Basicamente, essa lição ela se divide em 3 atos, e nós vamos falar um pouco sobre esses 3 atos. Eu percebi que o autor ele começa focando nas habilidades que Neemias tem de lidar consigo mesmo e pegar essas habilidades e aplicar na obra. Depois o autor ele dá uma freada e ele parece que troca completamente o sentido da lição. Ele começa a focar nos pontos de liderança de Neemias, e ao focar nos pontos de liderança de Neemias, ele traz assuntos muito práticos para nós, lições muito práticas de liderança para nós. E nós vamos focar um pouquinho também nessa questão de liderança e sobre o que é ser o líder cristão e sobre quais são os parâmetros de liderança cristã estabelecidas pelo reino de Deus, estabelecidas pelo Evangelho de Cristo. Depois de falar um pouco sobre liderança cristã, o autor, mais uma vez, ele muda completamente o seu foco, ele muda completamente o seu panorama e ele agora fala um pouco de críticas. Ele fala sobre como o cristão deve agir ao receber as críticas e como que o servo de Deus deve se portar ao receber críticas. Então, basicamente, nós vamos falar um pouco sobre isso, explorando alguns pontos um pouco mais e outros um pouco menos, mas tendo a certeza de que o Senhor está conosco e de que Ele vai nos guiar nesse ensino. E eu acredito que esse subsídio será de muita valia para suas aulas, de muita valia para os seus sermões, e a minha oração é que Cristo nos abençoe, que Cristo nos edifique através desse pequeno vídeo. Bom, o comentarista, ele começa a sua lição mostrando ao professor e mostrando ao leitor pontos importantes na vida de Neemias, ou pontos importantes que Neemias desenvolveu ao longo da sua caminhada. E ele chama esses pontos de princípios desenvolvidos por Neemias. E o primeiro princípio que ele cita, e eu acho que ele foi muito assertivo, e eu gostei muito desse ponto, que ele chama de princípio da prioridade. E segundo ele, Neemias era alguém com uma alta capacidade de administrar, com uma alta capacidade de gerir conflitos e com uma alta capacidade de definir o que era prioridade. A bem da verdade é que nós estamos vivendo um tempo de muita correria. A maioria das pessoas hoje tem mais de uma atividade, as pessoas estão vivendo num ritmo frenético e às vezes acaba sendo dificultuoso discernir ou definir o que deve ser prioritário. E definir prioridades não é algo muito simples, visto que nós temos uma gama de afazeres com inúmeras complexidades e com inúmeras adversidades. Por exemplo, hoje um servo de Deus, um cristão, ele é pai, ele é pastor, ele é profissional, e aí ele precisa se dividir ou dividir o seu tempo entre essas funções. Ele precisa saber diferenciar aquilo que é importante, aquilo que é emergencial e aquilo que é urgente. E saber definir isso coincidirá em ele ser bem-sucedido ou não. É bem verdade que nós temos inúmeros casos de homens e de mulheres que
ao darem a máxima atenção a um lado da sua vida, acabam negligenciando o outro lado da mesma. Hoje, nós vivemos em um mundo que é muito corrido. Os homens, as mulheres têm múltiplos afazeres. A mulher tem a sua atividade profissional, quando chega em casa tem a sua atividade do lar, ela tem as suas atividades no dia a dia. O homem é a mesma coisa, tem a sua atividade no trabalho, as suas atividades na igreja, as suas responsabilidades como esposo, as suas responsabilidades como pai. E definir o que é prioridade no nosso dia é algo difícil e é algo um pouco complicado, mas algo completamente importante. E nós precisamos definir aquilo que é prioridade para nós. E ter esse senso de prioridade é indispensável. Eu sempre gosto de pegar esses assuntos do Antigo Testamento e contextualizar com o Novo Testamento e, sobretudo, contextualizar com a obra de Cristo. E se tem uma característica muito legal em Cristo, é que Cristo sabia exatamente definir prioridades. E Cristo não se deixava ser levado pela pressa do seu tempo, não se deixava ser levado pela pressa do dia a dia, mas era alguém que sempre encontrava um tempo para buscar aquilo que era importante. Voltando ao Sermão do Monte, quando Jesus fala lá no capítulo 6, lá no finalzinho, no versículo 33, Jesus diz de algo muito importante. Jesus diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque assim como Deus, ele governa o dia, ele governa a noite, ele cuida dos pássaros do céu, ele cuida da relva, ele cuida de toda a natureza, quanto mais ele cuidaria dos seres humanos, ou ele cuidaria da gente. Jesus está trazendo aí um princípio muito fundamental, que é o princípio da prioridade e definir aquilo que é prioridade. E Jesus termina esse capítulo dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus prioritariamente. Jesus não diz que nós não devemos buscar outras coisas, Jesus não diz que nós não devemos almejar outras coisas e que nós não devemos buscar outras coisas, mas Jesus diz que na prioridade do discípulo, que na prioridade do servo de Deus, buscar o reino dos céus, buscar o reino de Deus deve ser prioritário, porque as demais coisas serão acrescentadas. Dentro desse princípio de prioridade, existe um caso muito prático e muito legal que exemplifica muito isso. Jesus recebe a notícia de que a filha do oficial está doente, de que ela está prestes a morrer. Jesus então sai, vai até a casa de Jairo, e antes de chegar na casa de Jairo, a multidão está o acompanhando, e de repente sai da multidão uma mulher, e essa mulher toca na orla da veste de Jesus, e Jesus para. A bem da verdade é que dar-se a entender que a questão exige pressa, mas por algum momento Jesus para. Jesus para porque sabe que existe uma mulher que também precisa ser tratada. Jesus para porque sabe que tem alguém que também merece ser cuidada. Jesus sabe que ele tem um afazer muito complexo, ele sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande, mas ele simplesmente para. Por quê? Porque Jesus não é levado pela pressa do seu dia a dia. Jesus é alguém que sabe definir prioridades. E perceba que é justamente nesse tempo que Jesus para que a filha de Jairo morre. Talvez, se Jesus não parasse, a filha de Jairo não morresse, Jesus conseguiria chegar no lugar que ele tinha estabelecido para chegar e tudo ficaria bem. Mas aí Jesus para poder cuidar da mulher do fluxo de sangue e nesse período a menina morre. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Jesus nunca foi um homem que deixou a pressa do seu dia ditar as suas atitudes. Sim, a menina precisava de um milagre, mas também havia ali uma mulher que precisava de cura. E o Senhor demonstrou para nós que a atenção dispensada a um ser humano é algo profundamente valioso. Definir prioridades é a primeira lição que o autor e o comentarista deixa para nós aqui nessa lição. E ele diz e ele pondera que Neemias era alguém que sabia definir essas prioridades. E cabe a nós, como discípulos de Jesus, definir aquilo que é prioritário para nós. O reino de Deus em primeiro lugar. Pessoas
como fundamentais no nosso relacionamento e no nosso dispensar de tempo. É inadmissível e impensável que o discípulo de Jesus consiga dar mais tempo a coisas transitórias do que ao reino de Deus e do que a pessoas. Então, a primeira lição que o comentarista quer deixar para nós, muito bem exposta, é saber definir prioridade. E aquele que não define prioridade é engolido pelos afazeres do dia a dia. Aquele que não sabe definir o que é urgente, importante e emergente vai ser engolido pela pressa desse tempo. É importante que nós saibamos parar, meditar e definir uma lista de prioridades, uma lista daquilo que realmente é importante. Bom, o segundo ponto que o comentarista propõe para nós nessa lição, e eu queria ganhar um pouco de tempo aqui, e quando eu digo ganhar um pouco de tempo é na verdade perder tempo, queria explorar um pouco esse princípio que ele chama de princípio da cooperação. Os irmãos vão lembrar que lá na minha introdução, lá no primeiro vídeo, eu acentuei algumas vezes de que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho, de que no reino de Deus não existe espaço para individualidade e que no Evangelho de Cristo não existe espaço para apenas uma pessoa, de que o reino de Deus é compartilhado, de que o Evangelho de Jesus ele é compartilhado. E o autor traz em foco para essa lição esse grande princípio que é o princípio da cooperação, o princípio de que juntos somos melhores e de que juntos somos mais fortes. Eu gosto muito da abordagem que o escritor argentino Juan Carlos Ortiz faz em seu livro O Discípulo. E se eu posso trazer uma indicação para você de livro, é esse livro O Discípulo do Juan Carlos Ortiz. É um livro muito prático, é um livro pequeno, mas que vai trazer grande edificação para a sua vida. E aí ele faz uma distinção entre união e unidade. E eu gosto muito dessa distinção. E o Ortiz, ele chama de união um saco de batatas. E ele chama de unidade um purê de batatas. E por que ele faz a distinção? E ele diz no livro que união é um saco de batatas, porque quando você consegue olhar para um saco de batatas, você consegue perceber qual é a batata maior, qual é a batata menor, qual é a batata que está estragada, qual é a batata que está boa. Portanto, ao olhar um saco de batata, você consegue discernir quem é quem. Mas quando você olha para um purê de batata, as batatas estão tão juntas, estão tão homogêneas que você já não consegue mais discernir quem é quem. E ele diz que assim é o reino de Deus, de que a comunhão dos filhos de Deus deve ser como um purê de batata, de que todo aquele que olhar para nós já não consiga diferenciar quem é quem, porque o nosso pensamento é um só, o nosso sentimento é um só e o nosso trabalho é um só. E nós trabalhando, cooperando uns com os outros para que haja edificação no corpo de Cristo. E isso é muito legal. Bom, o Novo Testamento, ao falar sobre união e ao falar sobre unidade e ao falar sobre cooperação, traz algumas particularidades muito legais e muito profundas. Percebam a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, quando Jesus faz uma oração muito profunda e Jesus diz assim: eu vos peço que sejais um, assim como o Pai e eu somos um. A minha oração é que sejais unidos também. Jesus está nos chamando à coletividade. Jesus está nos convidando à irmandade. Jesus está nos convidando ao auxílio. Lembrai-vos que existe um momento em que Jesus está caminhando com os discípulos e aí eles estão pleiteando para ver quem no reino dos céus seria o maior ou seria o menor. E aí Jesus simplesmente olha para eles e diz assim: por que estão pensando isso no coração de vocês? Aí Jesus pega uma criança, coloca essa criança no meio dos discípulos e diz assim: aquele que quer ser o maior deverá ser igual a essa criança, porque aquele que é maior no reino de Deus deve ser o menor. E aparentemente nos parece que Jesus está trazendo uma criança como exemplo porque a criança é inocente.
Mas os judeus não tinham a compreensão de inocência de uma criança como nós temos hoje no mundo ocidental. Pelo contrário, um judeu achava que uma criança pecava desde a madre, visto o Salmo 53, visto Provérbios, onde ele diz que até a criança se dará a conhecer as suas obras diante de Deus. A bem da verdade é que Jesus está colocando uma criança como exemplo, porque Jesus sabe que toda criança é dependente de seu pai e de que nenhuma criança pode fazer nada sozinho ou tem autonomia de fazer nada sozinho e por isso é completamente dependente de seu pai. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos irmãos, é de que nós dependemos primeiramente de Deus e que depois nós dependemos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Esse princípio da cooperação fica muito expresso na abordagem que Paulo traz acerca da igreja. Vamos perceber qual é a visão que Paulo traz sobre cooperação. Paulo usa pelo menos 4 analogias para falar sobre a igreja. A primeira analogia que Paulo cita é a analogia do edifício, e eu citei essa analogia lá no nosso primeiro vídeo. E essa analogia do edifício fala sobre a firmeza da igreja, fala sobre o fundamento da igreja, o fundamento que é Cristo. Então, quando Paulo compara a igreja a um edifício, ele está dizendo que a igreja é firme, ele está dizendo que a igreja está sobre um fundamento sólido. Depois, Paulo compara a igreja de Cristo a uma lavoura. E quando Paulo fala sobre lavoura, Paulo está falando da igreja que frutifica. Paulo está falando da igreja que dá frutos. Ao comparar a igreja com uma lavoura, Paulo está dizendo aquilo que ele próprio explicou aos coríntios, quando ele diz que um regou, o outro plantou e quem dá o crescimento é Deus. Então perceba a cooperação no reino. Um planta, o outro rega, o outro poda, mas o crescimento vem do Senhor. Mais um princípio de cooperação exemplificado. Depois, Paulo compara a igreja a uma esposa. E ele diz que a esposa em tudo é íntima do seu esposo. E aí, Paulo está dizendo que a igreja é uma igreja íntima de Cristo. E quando a igreja é comparada à esposa, isso fala de intimidade. Mas existe uma analogia muito linda. E a analogia que eu mais gosto, sinceramente, é quando Paulo compara a igreja de Jesus a um corpo humano. E esse capítulo é profundo e é muito lindo como esse capítulo fala sobre cooperação. E aí Paulo diz que cada membro foi colocado nesse corpo para uma justa função e de que cada um que está enxertado nesse corpo, por mais que a sua função pareça menos honrosa, tem um papel primordial no corpo de Cristo. Paulo compara a igreja de Cristo a um corpo e ele diz que nesse corpo a cabeça é Cristo e de que todos nós somos partes integrantes, de que todos nós temos a nossa importância nesse corpo. De fato, que eu não posso olhar para o meu irmão e dizer assim, eu não preciso de você. De fato, que ninguém pode olhar para mim e dizer assim, não, eu não preciso de você porque eu consigo fazer sozinho. Que bom que nós dependemos um dos outros, que bom que nós precisamos um dos outros, que bom que nós temos uns aos outros para cooperar conosco na obra do Senhor. É muito legal essa comparação, porque Paulo ele tem medo de que haja 2 problemas no corpo de Cristo. O primeiro é uma hipertrofia, e a hipertrofia é quando um membro cresce maior do que o outro. E o segundo medo de Paulo é que também haja no corpo uma anomalia, e a anomalia é quando um membro cresce menor do que o outro. O que Paulo quer trazer para nós com essa analogia é que cada um de nós cresçamos juntos, porque ao crescermos juntos, o corpo de Cristo cresce também. E ao crescermos juntos, o evangelho avança. Bom é que cresçamos juntos. Bom é que cresçamos em cooperação. Bom é que cresçamos em amor.
por diversos e diversos trechos, Paulo cita a importância dos seus cooperadores no seu ministério. E é muito lindo pensar isso, porque o Evangelho de Jesus começa com 12, passa a 70, de 70 chega a 500, de 500 chega a 2000, de 2000 chega a 3000, e hoje nós somos milhares e milhares e milhares de parte desse corpo espalhado pelo planeta Terra. Que bom que podemos contar uns com os outros. Bom, você vai perceber que depois do autor exemplificar esses dois princípios na vida de Neemias, princípio da prioridade e princípio da cooperação, parece que ele sai completamente do foco que ele propôs no primeiro ato e ele agora começa a focar na característica de liderança imposta por Neemias. E ele agora começa a focar nesses princípios de liderança e na capacidade que Neemias tinha de liderar. É bem notório e é bem perceptível que Neemias tinha uma alta capacidade de liderança. E não apenas uma alta capacidade de liderança, mas uma alta capacidade de motivação. E também uma alta capacidade de fazer com que as pessoas colocassem o seu coração no objetivo que tinha sido proposto. Neemias era um líder altamente carismático. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque nós temos um princípio de liderança muito bem definido nas Escrituras. Nós temos um princípio de liderança muito bem definido no Evangelho de Jesus. E o princípio de liderança definido pelas Escrituras e o princípio de liderança definido pelo Evangelho não é um princípio de liderança baseado em um despotismo, mas um princípio de liderança baseado na servidão. O bom líder não é aquele que simplesmente delega. O bom líder não é aquele que simplesmente manda. O bom líder, na perspectiva cristã, o bom líder, na perspectiva do Evangelho de Jesus, é o líder que está pronto a servir. É o líder que está pronto a entregar a sua vida em prol dos seus liderados. Esse é o princípio de liderança proposto pelo Evangelho de Jesus. Esse é o princípio de liderança proposto pelas Escrituras. Existe um capítulo muito legal e ele acaba passando de forma desapercebida por nós, até porque ele é muito falado e a gente não consegue às vezes perceber as sutilezas do texto e a profundidade do texto, que é o texto de João 13. Perceba lá no início do texto de João 13 que o capítulo começa assim: havendo o Pai entregado todas as coisas na mão do Filho, este abaixou, pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés do discípulo. Perceba essa expressão: havendo o Pai entregue todas as coisas nas mãos do Filho. Ou seja, todo o poder estava na mão de Jesus. Toda a autoridade estava na mão de Jesus, mas como um grande exemplo de líder servil, Jesus abaixa e ao abaixar, lava os pés dos discípulos. Jesus está deixando para nós um maravilhoso exemplo de liderança. Jesus está deixando para nós um maravilhoso exemplo de como deve ser o serviço cristão, de que o líder não é aquele que simplesmente fica num pedestal mandando os outros fazerem, mas é aquele que desce e faz. O bom líder é aquele que é seguido pelo exemplo. Seguindo ainda nessa linha de liderança, Paulo exemplifica e Paulo traz à tona um pouco da liderança que o próprio Jesus diz. E Paulo explica lá no capítulo 2 de Filipenses que ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, não teve prerrogativa ser igual a Deus, mas antes abriu mão de si mesmo, aniquilou a si mesmo
Isso é profundo. O termo grego que Paulo usa nesse texto é kenosis, e kenosis quer dizer esvaziamento, quer dizer que Cristo se esvaziou de todo o poder, que Cristo se esvaziou de toda a prerrogativa de Deus que ele tinha e veio servir aos homens, e veio pisar no mesmo chão que os homens pisaram. E ele que era o grande e poderoso, e ele que era a manifestação visível de Yahvé, desce à terra, pisa no barro e serve aos homens. Esse é o grande exemplo de liderança que todo cristão deve ter. O Cristo, que é Deus, que tinha o poder de Deus, mas aniquilou a si mesmo, abriu mão de suas prerrogativas para poder servir aos homens. Então perceba que o autor ele quer enfatizar essa capacidade que Neemias tem de liderar. E não apenas de liderar, mas de manter a motivação do povo e de manter o povo unido no propósito que foi estabelecido. E essa é uma outra grande característica da liderança cristã: manter os olhos fitados naquilo que foi proposto. Então eu não consigo pegar um outro exemplo tão fantástico, tão maravilhoso, que não seja o exemplo de Cristo Jesus, que não seja o exemplo de Jesus. Perceba que no capítulo 12 de Hebreus, o autor inicia o capítulo dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essa tão grande nuvem de testemunhas que ele está citando no capítulo 12, nada mais é do que os heróis da fé que ele cita no capítulo 11. Ele cita Abraão, ele cita Abel, ele cita Jefité, ele cita Gideão, ele cita tantos outros grandes homens que serviram como exemplo. Mas ao pegar o exemplo máximo, ele pega a Cristo, e ele então nos exorta e nos motiva dizendo: olhai para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E ao dizer olhai para Cristo, ele nos diz e ele nos motiva a dizer que, levando contra ele toda a afronta, continuou com os seus olhos fitados naquilo que tinha proposto. Bom, primeiro ato, o autor fala sobre os princípios de Neemias empregados na obra, e depois ele fala um pouco sobre a liderança de Neemias, e depois, mais uma vez, no terceiro ato, ele dá uma volta brusca. E aí agora o enfoque dele é nas críticas que Neemias havia recebido e que Neemias tinha recebido. É bom frisar e é bom lembrar que muitos inimigos se levantaram para tentar parar a obra, e nas lições posteriores nós vamos falar um pouco. Eu não queria focar muito agora porque provavelmente algum outro colaborador do canal vai trazer esse ponto, mas é importante ressaltar a quantidade de críticas que Neemias teve ao iniciar a obra. E aqui é um conselho que eu dou a todo aquele que está no campo, a todo aquele que está envolvido com algum tipo de trabalho para o Senhor. Aquele que vem para o Senhor tem que vir preparado para as críticas. O que o Evangelho nos promete é uma cruz para carregar, uma morte para morrer e um calvário para caminhar. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. John MacArthur, ele diz que o Evangelho é tudo menos uma fé tranquila. E aquele que está esperando uma fé tranquila não deve seguir o Evangelho, porque é justamente isso que o Evangelho nos propõe: uma cruz para carregar, um calvário para caminhar e uma morte para morrer. E de que no caminho do Evangelho, e de que no caminho que nós estamos traçando, muitas e muitas e muitas e muitas críticas virão. O cristão, o servo de Cristo, o discípulo, precisa estar preparado para as críticas, precisa estar preparado para receber a crítica, assimilar a crítica e perceber que a sua vida não gira em torno da crítica e que a crítica não o define. Nós não podemos ser definidos pelas críticas. Nós
precisamos ser definidos pela vontade que o Senhor estabeleceu para nós. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho sobre crítica é que as pessoas sempre vão criticar. Se você não faz alguma coisa, as pessoas vão criticar porque você não faz. Se você faz, as pessoas vão criticar porque você faz. Então, na dúvida entre fazer ou não fazer por medo de receber crítica, a minha orientação e meu simples conselho a você é: faça. Faça com o seu coração sincero. Faça com o seu coração despretensioso. Faça com o seu coração voltado para o progresso do Evangelho. E aí, Neemias precisa lidar com as críticas. É lógico que, em alguns momentos, a crítica tende a nos abater. É claro que, em alguns momentos, a crítica tende a nos desanimar. Mas nós precisamos entender quem foi que nos colocou a responsabilidade, ou precisamos entender quem nos deu a responsabilidade. Se foi o Senhor quem nos deu a responsabilidade de exercer o que estamos exercendo nesse momento, seja pastorado, seja lecionar na escola dominical, seja varrer o chão da igreja, seja servir em um orfanato, seja servir em um presídio, seja qual for a função que você está exercendo no corpo de Cristo ou na obra de Cristo, se foi realmente o Senhor quem te chamou para esse serviço, não desanime com as críticas, não pare por causa das críticas, porque o Senhor te chamou, e se o Senhor te chamou, você deve ser definido por aquilo que o Senhor acha de você, você deve ser definido por aquilo que o Senhor entende quem você é, e se o Senhor colocou uma responsabilidade na sua mão, é porque o Senhor garante, é porque Ele colocou essa responsabilidade, sabendo que quem vai realizar no final das contas essa responsabilidade é Ele. E aqui eu fico com mais um conselho que Paulo dá aos cristãos da igreja de Filipe, e ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu volto ao texto de Hebreus, onde o autor diz que quem é o autor da nossa fé é o mesmo que vai terminar. Então, se Cristo colocou uma responsabilidade na sua mão, se Cristo colocou um serviço na sua mão, é porque Ele é fiel para terminar esse serviço, é porque Ele é fiel para terminar essa boa obra. Existe um outro princípio da crítica que é muito importante, e agora é para o crítico. O que eu tenho feito para mudar a realidade que eu critico? A bem da verdade é que os inimigos de Neemias criticavam, mas em momento nenhum se colocaram à disposição para ajudar na reconstrução dos muros. E a pergunta que fica para mim, e a pergunta que fica para você, que é: o que estamos fazendo para mudar a realidade da situação que nós criticamos? Hoje nós estamos vivendo um tempo de profundas polaridades, sobretudo de polaridades políticas. E nós percebemos nas redes sociais, sobretudo, um grande extremismo e críticas de todos os lados, de todas as formas, algumas até de forma agressivas. E a pergunta que cabe a nós é: o que estamos fazendo para mudar essa realidade? Porque, como diz o ditado, criticar realmente é muito fácil. Agora, fazer é o difícil. O meu simples conselho para os servos de Cristo, o meu simples conselho, e aí é um conselho de irmão, não um conselho de professor, não um conselho de alguém que saiba mais, pelo contrário, estamos todos aqui aprendendo juntos. É o conselho que eu te dou de que, se você puder não criticar, não critique. Se você puder dar um feedback construtivo, se você puder animar uma pessoa que está desanimada na obra, se você puder trazer uma palavra de esperança àquele que por algum momento parou ou àquele que por algum momento desanimou, faça isso. Crítica, ela não traz prática. Então, nós podemos fazer da crítica ou
um fator depreciativo para nós pararmos a obra, ou nós podemos fazer da crítica um combustível para nós avançarmos. Se tem uma característica muito marcante no ministério de Jesus, é que Jesus lidou com críticas durante todo o seu ministério. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Jesus foi chamado de comilão e de beberrão. Jesus foi chicoteado. Jesus foi maltratado. Jesus foi vilipendiado, Jesus foi achincalhado, Jesus foi zombado, Jesus foi criticado. Por diversos momentos, Jesus foi colocado o caráter de Jesus em xeque, mas Jesus tinha um propósito muito bem definido no seu coração. Jesus era alguém que sabia qual era a sua missão e que sabia de que nada poderia parar a sua missão, sabia de que nada poderia parar aquilo que o Pai lhe deu, sabia que nada poderia parar aquilo que ele veio fazer aqui, de que nada poderia parar o propósito que foi estabelecido para ele. Então o meu simples conselho é: não deixe que a crítica te frustre, não deixe que a crítica te mate, não deixe que a crítica te pare. Pelo contrário, use a crítica como um combustível para que você continue avançando no reino dos céus. E aqui um simples conselho que eu te dou é: não use a crítica como uma arma para devolver na mesma moeda a pessoa que te criticou quando a obra estiver realizada. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. A nossa vida precisa ser uma vida sincera em Cristo Jesus. E ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória e ao longo do nosso caminhar com o Senhor, os frutos vão ficando pelo caminho e os frutos falam por si só. O servo de Deus, o discípulo de Cristo, não precisa mostrar nada para ninguém. Perceba que quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, Pilatos dá a oportunidade de Jesus se defender. Pilatos dá a oportunidade de Jesus se autodefender. E Jesus fica simplesmente quieto. Ele foi como o cordeiro mudo levado ao matadouro. E aí não quer dizer que Jesus era alguém que simplesmente não sentia dor ou que simplesmente não podia contra-argumentar com Pilatos. Pelo contrário, quando ele diz que ele foi levado mudo ao matadouro, é que em qualquer momento que ele quisesse, ele poderia acabar com aquilo ali. Ele poderia simplesmente dizer: não quero mais. Pronto, acabou. E uma miríade de anjos chegariam ali e o defenderiam. Mas ele sabia que o propósito que ele tinha era maior do que as críticas. Que o propósito que ele tinha era muito maior do que qualquer coisa que pudesse se levantar contra o chamado dele. E ele percebeu que simplesmente ele não precisava se autodefender. Ele percebeu que simplesmente ele não precisava contra-argumentar e de que o fruto falaria por si só. De fato, que ele olha para Pilatos e diz: tu o dizes. Então Jesus é alguém que sabe lidar com as críticas e está nos ensinando a lidar com as críticas. O meu simples conselho a você, meu querido irmão, minha querida irmã, é de que você não pare o que você está fazendo por causa de críticas. Pelo contrário, que você continue avançando, que você continue caminhando, que a obra do Senhor continue caminhando, que o Evangelho continue sendo anunciado. E se aprouver a Deus dar frutos desse trabalho, Ele dará. Foi um prazer enorme falar com vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe.